Você quer arrasar nas entrevistas de emprego? Quer se destacar entre os profissionais que existem? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te trazer um passo a passo prático e fácil para ajudar você nesse seu momento da carreira. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Eu, Fernanda Costa, sou especialista em carreira, transição de carreira e também orientadora profissional. Nessa série de vídeos que eu trago aqui no nosso canal, a gente sempre traz esses temas muito importantes aqui. E uma das perguntas, gente, que eu mais recebo e que também eu preparo muitos profissionais é exatamente essa. Fê, como eu me destaco numa entrevista de emprego? Como que eu falo sobre mim? O que eu preciso dizer e não dizer? Bom, nesse vídeo eu vou te contar os segredos. Mas para isso a gente precisa começar, gente, bem do início do processo seletivo que a gente está lá numa entrevista. Então você enviou o seu currículo, você olhou a empresa, se candidatou à vaga, ou se candidatou a um monte de vaga e nem lembra qual que é essa, mas tudo bem. Fez todo esse seu processo, o recrutador olhou o seu currículo, achou interessante, fez um primeiro contato e te chamou para essa entrevista de emprego. Como será que a gente se prepara nesse início? Primeiramente, gente, é um preparo inicial. Eu falo sempre para os meus alunos, para os meus clientes principalmente. Você precisa se preparar antes da entrevista. O primeiro passo que eu trago aqui dessa preparação é conhecer a empresa que te chamou. Pelo menos, gente, entra no site, dá uma olhada nessa empresa. Então, você vai entrar no site da empresa, vai ver a missão, a visão, os valores, o que essa empresa ela preza, o que é importante para ela, né? Essa empresa está alinhado com você? Porque muitas vezes a gente se candidata a trabalhos, né, a vagas, que não tem muito a ver com a gente, né? Então, dê uma olhada nessa empresa, vê se faz sentido, pesquisa ela no site. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai olhar o seu currículo que você enviou. Eu espero que você saiba qual você enviou. E aí você vai ler o seu currículo, você vai estudar o seu currículo. Como assim, Fernanda? Pois é, gente, eu já fiz muitos processos seletivos, ainda faço algumas vagas. E o que acontece? Quantas vezes eu já perguntei para o candidato o seguinte: olha, eu estou vendo aqui que você atuou numa área financeira em tal empresa. E o candidato me responde: ah, é verdade, nossa, nem lembrei. Isso não é uma postura ideal dentro de uma entrevista. Então, estude o seu currículo. Não vou falar sobre o currículo nesse vídeo, mas tem vídeo nesse canal sobre currículo, tá? Estude ele, deixe bem estruturado. Leve também, gente, é importante, uma cópia dele se for presencial a tua entrevista. Deixa salvo em PDF também, nunca em Word. Então, estude esse seu currículo, que é o primeiro passo muito importante para você chegar na entrevista e saber o que está escrito nele. Porque o recrutador, gente, ele vai olhar assim o teu currículo e vai fazer as perguntas para você necessárias, né? Então é importante que ele esteja aí bem preparado. Depois disso, você vai se preparar realmente na sua postura profissional. Se for uma entrevista online, o que é importante? O cenário, gente. Aqui vocês estão vendo que tem um cenário organizado. Faça, se for uma videochamada, uma parede neutra. Você esteja arrumado o corpo inteiro e não só daqui para cima. Eu já contei essa situação que eu estava fazendo uma entrevista e a pessoa se levantou e embaixo ele estava de samba canção. Então, não é agradável quando isso acontece. Esteja arrumado realmente para a entrevista, todo com uma roupa organizada. É o que eu falo, né? Não precisa ser a sua melhor roupa, mas dependendo da empresa, da sua área, coloque uma camisa, uma polo, um blazer. As meninas, né, mulheres, evitem alcinha, decotes também. Evita boné, isso não é legal também durante uma entrevista. Fones de ouvido, tenha seu fone também ali na hora. Tudo isso o recrutador ele observa. E principalmente, além dessa sua postura visual aqui, a sua pontualidade.
Então, chegue antes, se antecipe, né? Já esteja pronto ali com o seu link para você poder acessar. Presencialmente, gente, muitas empresas, outras áreas, geralmente é que nem da aviação, né, que tem muitos seguidores aqui, e eu fui, né, comissária por mais de 10 anos. Na aviação, o que acontece? As entrevistas presenciais têm toda uma elegância, né? Então tem uma postura, tem uma forma de andar, tem um jeito de você se portar também. Isso não quer dizer que qualquer outra empresa não tenha. Então, ao entrar numa empresa presencialmente, cumprimente as pessoas, seja educado, não precisa ficar com aquele sorriso forçado, né? Mas ali esteja presente, né, no local, preste atenção às instruções, cumprimente, né, a todos também, é muito importante, e fique tranquilo ali neste momento, né, que eu sei que é de muita pressão. Então, você se preparou, estudou a empresa, tá com o seu currículo, e na hora, Fê, o que eu faço ali na hora, principalmente, né? Vocês vão estar nervosos, ansiosos. Então, gente, respiração. Respiração, cuidado para não ficar sacudindo o corpo, se mexendo muito na câmera, a gente vê. Presencialmente, então, nem se fala, né? Então, evita sacudir muito o corpo. Antes, né, um dia antes da entrevista, algumas horas antes, gente, é importante também você ter tido um dia tranquilo, uma noite tranquila. Isso também vai te ajudar. Eu dou uma dica aqui para quem faz online, de você colar às vezes um post-it ali na sua tela, não para você ler, mas para você lembrar coisas importantes que você precisa dizer nessa entrevista. Infelizmente, num presencial não vai dar muito certo, mas quando você está ali no online, isso te traz um pouco mais de segurança. Não leia, recrutador percebe. Não utilize ali chat, alguma coisa que fique passando ali a resposta para você copiar e colar, né? Tem gente que fica lendo. Gente, isso não é legal. A gente está contratando ali uma pessoa, né? Um ser humano, e eu preciso conhecer você na sua essência, tá? Então, esses são os pontos principais aí para a gente trabalhar nessa entrevista. E aí, gente, a entrevista, ela vai começar geralmente com um quebra-gelo. Que é isso, Fê? Então, o recrutador vai perguntar alguma coisa para você. E aí, de onde você fala? Tá quente na sua cidade? Não tá? Como estão as coisas por aí? Foi fácil de você chegar até aqui, se for um presencial também? Então, é um quebra-gelo justamente para você se sentir confortável, para você se sentir ali mais à vontade e abaixar o seu nervosismo. O nervosismo, gente, ele não reprova você nem a sua ansiedade. Mas o que eu trago aqui? A tua ansiedade, o teu nervosismo não pode te congelar, em que você realmente dá um branco. Claro, deu um branco, o que você faz? Ai, desculpa, tô nervoso, tô nervosa, esse dia aqui é muito importante para mim, me deu um branco, já vou lembrar. O recrutador vai entender. Mas não deixe que o seu nervosismo faça você falar demais, falar coisas que não precisa, se atente à pergunta que a pessoa está fazendo para você. Quantas vezes eu faço uma pergunta e a pessoa me responde algo que não tem nada a ver? Então preste atenção, o menos é mais. Não seja tão direto nas suas respostas de, me conta, você trabalhou nessa área financeira? Sim. Não, gente, sim, eu trabalhei, atuei nisso, nisso, naquilo, foi importante, adquiri tantas experiências, habilidades e conhecimentos, isso é importante. Outro ponto aqui também, já vou falar de algumas perguntas que são importantes vocês já começarem a estudar, caso você nunca tenha percebido isso nas entrevistas, tá? Outro ponto aqui que é importante, não fale mal do empregador antigo, da empresa antiga, não fica falando mal da pessoa, ai nossa, fui mandada embora, meu Deus, se você tá no ranço, foi mandado embora, tá difícil ainda você seguir, não faça isso de ficar falando mal da empresa anterior. Isso vai te atrapalhar realmente. Então, falamos inicialmente da entrevista, dos pontos principais aqui para você se preparar. Se esse vídeo já te ajudou, comenta e curte aqui, envia para aquele amigo, para aquela pessoa da sua família que vai participar de um processo seletivo e faz tempo, às vezes, que não tá, né, nesse momento, e manda esse vídeo, que vai ser muito importante para ajudar ela. Agora, vamos falar de outras coisas importantes também aqui na entrevista que eu anotei para vocês, para não esquecer de nada aqui. Então, falamos da postura, do preparo antes, do que não dizer, né, muitas vezes na entrevista. E
E agora, gente, quais são as principais perguntas, tá, que são feitas numa entrevista? Falei que a pessoa, né, o recrutador começa com quebra-gelo. O recrutador, gente, ele quer te contratar. Ele quer encerrar aquela vaga logo. Então, ele não quer ficar fazendo de novo, de novo, de novo. Então, se você é um candidato preparado, traz conteúdo, se sente confiante ali, é óbvio que ele vai querer passar você, se estiver dentro dos pré-requisitos, né, da vaga. Mas é importante, gente, isso na entrevista você saber. O recrutador não quer te prejudicar ali. Já sei que talvez você vai me falar que já passou por problemas ruins em entrevista, que já te trataram mal. Sinto muito por isso, mas eu estou falando da grande parte dos recrutadores, muitos amigos meus são também, então nós queremos aprovar você, é essa a ideia. Após, né, esse aquecimento da entrevista, a gente vai falar o que para você ali? Para você contar o fale sobre você. Famoso fale sobre você, gente. É bem desafiador, eu sei. Fernanda, como que eu falo isso? Quero trazer um vídeo nesse canal só sobre isso se já não tiver por aqui, mas o que eu quero trazer aqui? Saber contar a sua história. Você pode fazer um mix de vida pessoal, vida profissional também. Então, brevemente, só vou dar essas dicas, depois a gente se aprofunda mais. Mas tem uma linha do tempo para você falar sobre você. Conte a sua história, não precisa contar da sua infância, mas conte partes importantes para aquela entrevista. Se é uma entrevista de uma área X que você se candidatou, por exemplo, um mercado financeiro, né, você vai falar de experiências suas que agregaram para essa área. Você que faz a transição de carreira para programação, você às vezes não tem nenhuma área correlata, né, parecida com essa área nova, mas você vai trazer experiências que você acredita, né, que vão agregar para a programação, para a aviação, para a contabilidade, não importa a área que você está indo, ou se é realmente uma sucessão, uma promoção aí também, tá? Então, o início vai ser sempre sobre esse fale sobre você, tá? Outra pergunta que pode vir, né? Quais são suas qualidades? Fale um pouco para mim dos seus pontos mais fortes que você pode agregar aqui na empresa. Então, você vai falar características suas principais. A mais famosa, né? Fale pontos a melhorar, defeitos, gente. É aquilo, não pode falar. É, sou ansioso, não tenho foco, não sou pontual, não sou organizado. Esses pontos não podem ser ditos, tá? E entre outras perguntas, talvez técnicas que a recrutadora ou o recrutador vai trazer para você, vai perguntar também qual que são seus planos, né, daqui a alguns anos, se você utiliza algumas ferramentas específicas da vaga. E, gente, leia a vaga. Preste atenção na hora que você leu sobre a empresa, você leu sobre tudo, leia a vaga. O que essa vaga pede? Será que eu já fiz projeto disso? Será que eu posso agregar? Eu vou olhar a vaga e isso vai me ajudar. Então, tudo isso que eu contei para vocês, no sentido de se preparar antes, estudar a empresa e a vaga, ter um bom currículo, depois a gente fala sobre isso, né? Se preparar em algumas perguntas, olhar para dentro de você, como eu sempre falo nesse canal. Se você já fizer isso, gente, já vai trazer um grande diferencial para você na entrevista. E o que eu mais vejo são pessoas despreparadas, que nem sabem por que estão ali, que infelizmente às vezes estão vindo, né, de uma demissão, eu entendo, mas ali é o seu momento que eu falo de brilhar. É o momento de você se vender para mim, de você contar e se orgulhar da sua história. Se você não se orgulhar da sua história, de todo o teu caminho profissional, quem é que vai? Eu, recrutadora, quero olhar para você, quero me apaixonar pela sua história de vida e quero que você agregue na empresa que eu estou. Então, reflita sobre isso. O que você tem orgulho da sua jornada? Histórias importantes, né? Eu falo para a gente sempre deixar bloquinhos, né? Caixinhas de histórias importantes para você contar numa entrevista. E aí, gostou desse vídeo? Te ajudou? Me conta nos comentários aqui qual foi o uau desse vídeo, se ele realmente fez sentido para você. E se você, através desse vídeo, já conseguiu também um trabalho aí, me conta como é que foi. Então, espero você no nosso próximo vídeo.